10 fatos surpreendentes sobre o Brasil. É exatamente ao que vamos reagir no vídeo de hoje. Boas pessoal, tudo bem com vocês? Bem com isso, tudo ótimo. Eu sou o Gabriel Rodrigues, como vocês devem saber. E desta vez estamos aqui para reagir a este vídeo que eu disse, a 10 fatos surpreendentes sobre o Brasil, do canal Plano Piloto. E é exatamente o que vamos reagir no vídeo de hoje. Mas então, antes de começarmos o vídeo, eu vou deixar aqui em cima no i uma playlist cheia de vídeos destes reacts, para quem gosta. Por isso, quando acabar este vídeo, venham lá ver os outros vídeos que eu também já gravei com este tipo de temas, ok? Também já reagi a um vídeo do Plano Piloto sobre 10 fatos da história do Brasil, alguma coisa assim. Por isso, venham também lá ver, que também vou deixar aqui em cima no i, que está literalmente incrível, ok? Por isso, venham lá. Mas então agora, bora lá reagir ao vídeo. Alô, alô, Olá. YouTube! Alô, O Brasil YouTube. é um país enorme, o quinto maior Isso eu país sei. do mundo. Já sabemos bem disso, mas uma coisa é saber, a outra é realmente entender essa imensidão. Então, por causa disso, muitas coisas não são levadas em consideração. Mas hoje vamos tentar aprofundar mais o nosso conhecimento. Aqui vão Bora lá. 10 fatos surpreendentes sobre a geografia do Brasil. O último é o meu favorito, então fiquem até o final. Número 1. Mapa errado. Todos nós Mapa errado? crescemos olhando para esse mapa daqui. Contamos continentes da maneira que foi ensinada pra gente. E quando a gente vai pensar no tamanho de um país, normalmente a gente se baseia no que a gente vê aqui. Mas, Já sei o que ele vai dizer. Antes dele mesmo dizer, eu vou dizer, é que ali no mapa que nós temos hoje em dia, literalmente o Brasil parece ser muito mais pequeno, mas se tirarmos ele de lá e fazemos com que as medidas estejam certas, ele é muito maior, que tipo, o país está em cima. Não sei se vocês vão conseguir ver, vou mostrar aqui no vídeo o mapa, e o Brasil é muito maior do que este país aqui em cima, como vou estar a mostrar aqui, é muito maior que isto, mesmo aqui no mapa, não parecendo. Isso é porque quando foram fazer o mapa que usamos atualmente, as coisas que estão mais próximas das pontas, no caso de cima e de baixo, ficaram distorcidas e ficaram meio assim, já que a Terra é redonda e não é plana, né? Então quando foram fazer o mapa, as coisas ficaram meio distorcidas assim, então parece que os países estão mais assim, perto das pontas, são maiores do que realmente são. E acho que é isso que ele vai dizer aqui neste vídeo agora. você sabia que esse mapa, ele tá errado? Calma, calma, não tem nada a ver com terra plana não. É que na verdade, pelo fato do nosso planeta ser um globo, quando a gente vai fazer um mapa que é plano, num papel quadrado normalmente, é meio que impossível fazer caber esse globo nesse papel, sem cortar algumas partes e esticar as outras. Então nenhum mapa que você vê em 2D, assim numa tela, num papel, é perfeito. O que os cartógrafos fazem se chama projeção. Por exemplo, a projeção mais popular é a projeção Mercator. O que você faz mais ou menos é pega o planeta, cobre ele com uma folha de papel e aí projeta no papel os continentes ou os desenhos dos países. Depois você desdobra o papel e aí tá. Essa é a projeção mais comum que tem. Ela é até usada no Google Maps. Exatamente. E ela se tornou bem popular porque ela mantinha muito da precisão que os navegadores precisavam quando estavam navegando. Só que hoje em dia, que a gente não precisa mais navegar, pelo menos usando mapa assim, todo mundo tem celular, ou GPS, Ainda bem. a gente continua usando esse mapa e acaba ignorando as distorções que ele tem. Nessa projeção, os polos, eles são esticados. E isso faz com que eles aparentam ser super enormes. A Groenlândia, por exemplo, parece ser do tamanho do Brasil, quase uma África. Mas na verdade, não é bem assim. Mais pequena ainda. A melhor maneira de olhar para o mapa para ver o tamanho dos países ou dos continentes é olhando um globo mesmo. Também tem esse site que eu gosto bastante, que se chama truesize.com, que você pode selecionar qualquer país que você quiser e comparar com outros e ver como é que ele ficaria se ele estivesse nos polos ou se ele estivesse mais no centro, mais no Equador. Sim, o Brasil é um país muito enorme, mais do que a gente imagina, e mais do que muitas outras pessoas em outros países imaginam. Número 2, tamanho do Amazonas. Como o Brasil é enorme, é de se esperar que as regiões, os estados, também sejam grandes. Olha o estado do Amazonas, por exemplo, que é o maior estado do país. Acho que é o maior. Atravessando o estado seria o mesmo que atravessar Portugal, Espanha e a França. O estado é tão grande que você até consegue ver os efeitos da curvatura da Terra. Se você estiver em uma ponta e quer ir para outra, um caminho muito mais curto seria cavando buraco indo por baixo da Terra. A curvatura é tanta que se você está no meio do estado e aí dois dos seus amigos estão cada um em uma ponta, eles não estão diretamente paralelo com você, como parece, como a gente imagina. Eles estão, na verdade, mais para baixo, por causa da curvatura. Sério que é assim tão grande que dá para ver essa curvatura? Mais para baixo.
Isso é Uau. 10 vezes mais alto que o Monte Everest. Então, isso prova que a Terra não é plana. Já que dá para ver essa curvatura, a Terra não é plana. Mas literalmente é assim tão grande que dá Portugal, Espanha e França. Que é esse, já fiz esses quilómetros uma vez de carro. Já fiz várias vezes de carro esse trajeto assim, ou ainda mais ainda que 2000 e tal quilómetros. E uau, literalmente é isso, é só passar o estado do Amazonas. Então imagina o Brasil inteiro, o tamanho do Brasil inteiro deve ser enorme, né? Pelo que ele está a dizer, é. Mas isso aqui, literalmente, este segundo fato eu não sabia. Mas pessoal, se estão a gostar do vídeo até aqui, não se esqueçam, é claro, de deixarem o vosso like, inscreverem-se aqui mais no canal se ainda não são inscritos e é claro de ativarem o sininho para ficarem ligados nos próximos vídeos que postarem aqui no canal. E também se querem ter conteúdo exclusivo aqui no canal, não se esqueçam, é claro, de tornarem-se membros aqui em baixo. Agradeço a todos que já são membros aqui no canal, muito obrigado pela força. Mas então agora, bora lá continuar a reagir ao vídeo. Ou seja, se tivesse o Monte Everest na ponta do Amazonas, você não iria conseguir ver se estivesse no meio do caminho. Assim tanto, mas o mesmo Monte acima Everest de é uma o árvore. maior Em comparação, se montanha fosse do um estado mundo. menor que o Amazonas, por exemplo, de São Paulo, e colocar você no meio lá do estado, e 2 pessoas nas pontas, elas vão estar apenas 8 km mais para baixo de você. Só, uau, Também, então gente, é não vamos literalmente muito confundir o grande. estado do Amazonas com a floresta amazônica, que continua Sim. passando o estado Muito mais. por quilômetros e quilômetros, A tendo floresta é ao muito todo maior. mais ou menos 5 milhões de quilômetros quadrados. É mais ou menos 59% de todo o território brasileiro. E, interessantemente, nele habita 12% da população. Falando em Sim, floresta tão amazônica, pouco, mas é tão número grande. 3, o tamanho do rio Amazonas. Desde é o pequeno, maior rio eu do ouço mundo, que o rio né? Amazonas é o maior do mundo, pelo menos de volume de água. Muitos de vocês já devem Volume, saber sim. disso. Mas o rio não começa no Brasil. Dependendo de qual nascente você vê, ele começa de alguns locais lá do Peru, vai indo e termina lá no Pará. Isso sem contar com as centenas e centenas de outros rios que correm até ele. Se você percorrer todo o percurso desde a nascente até a foz, é quase o caminho de indo para o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte e de volta. Esticando o rio, tirando as curvas e tal, do Rio Grande do Norte ele pode chegar até lá perto da Antártida. Uau, muito grande então. Isso do rio eu já sabia, ok? Já sabia que era o maior rio do mundo de volume de água. O maior mesmo eu acho que é o Nilo, o rio lá do Egito. Acho que esse é o maior rio do mundo, talvez de comprimento, mas de volume de água e assim é o rio Amazonas. E é claro, também já sabia que a floresta amazónica era muito maior. É claro que mesmo assim está a ser muito desmatada, mas ainda é muito grande e espero que parem de desmatar tanto a floresta, que a floresta é enorme. Tipo 5.000 quilómetros de floresta. Não é só no Brasil, mas como em vários países. A floresta não é só no estado Amazonas. Ela vai muito mais além disso. Número 4, divisa. O Brasil, Divisa. ele faz divisa com quase todos os países da América do Sul, com exceção de Quase. 2. França Sabe também, quais? né? O Equador e o Chile. Mas interessantemente, mesmo a gente estando perto da maioria dos países aqui da América do Sul, Estão muitos muito longe, brasileiros estão se muito longe. consideram diferentes, afastados. Nem se consideram um Sim, povo latino. É muito grande, mesmo é sendo. muito grande. Mas Número tá. 5, vizinho europeu. Se eu perguntar A pra França! você qual que é Eu o sei. país que tem maior fronteira com a França, muitos vão falar que é a Alemanha por aqui, ou a Espanha Não. por ali, quem sabe a Itália, Brasil. ou a Bélgica. Ó, Suíça. Mas na verdade é o Brasil. É o Brasil. Isso mesmo, o Brasil ele faz fronteira Isso com a eu não França, sabia. por aqui, lá na Guiana Francesa, um lugar lá no norte que passa bem desapercebido. Lá não é um país independente, ou uma colônia, ou um território. Ele é considerado como Não, uma é região da próprio da França, França. como se fosse um estado, que nem o Alasca e o Havaí são para os Estados Unidos. As pessoas da Isso eu já Guiana sabia, já Francesa sabia. são cidadãos Fala franceses francês. e, consequentemente, europeus, tendo aquele passaporte Sim. que tanto brasileiro quer. Então, Mesmo eles não estando na Europa, eles são europeus. Então, quer dizer que muitos brasileiros, quando dizem que querem ir para a França, não é assim tão longe, não precisam de ir assim tão longe. De vez de irem para a Europa, podem ir no próprio continente deles, mesmo ao lado, e irem para a França. Estão na França na mesma. Uau! E então na França, como ele estava a dizer, é tipo o Alasca e o Havaí. Na França, a Guiné é tipo como se fosse um departamento, na França eles chamam de departamentos, da França mesmo que esteja a muitos quilómetros de distância, do outro lado, em outro continente, continua a ser tipo um departamento de França e continua a ser da Europa. E pessoal, antes de continuarmos para o vídeo, não se esqueçam, é claro, de compartilharem este vídeo com os vossos amigos e também nos grupos do WhatsApp e assim, e também de comentar aqui em baixo o que estão a achar do vídeo e também ideias para próximos vídeos, que eu agradeço-vos muito, ok? Por isso comentem aqui ideias para eu reagir nos próximos vídeos. Então, bora lá continuar a reagir ao vídeo. tecnicamente, para ir para a União Europeia, talvez você não precise ir tão basta longe. ir aí. De Foi o que eu estava Macapá, a dizer. só pegar um Eu nem ônibus sabia. pela BR-156 Eu nem sabia. até Nem sabia Oiapoque, que- eu nunca vi atravessar a este ponte vídeo. e chegou. E eu Número disse que 6, muito vizinhos perto, não então. latinos. Pode ser estranho ter um vizinho de fronteira que não fala espanhol, mas é mais estranho ainda Sabe? pensar que temos dois vizinhos que nem língua latina falam. Suriname Jamaica? e Guiana são outros dois países independentes, lá do lado da Guiana Francesa. No início, essa região toda
era conhecida como Guiana, e tinha briga entre os franceses, britânicos e holandeses pela região. Holanda. Às vezes entravam os portugueses e espanhóis na briga. Mas depois de um tratado, cada um ficou com um pedaço. A Guiana francesa, a Guiana holandesa e a Guiana inglesa. E mais tarde, duas delas se tornaram independentes e a outra deixou de ser colônia. Então, o idioma oficial da Guiana é o inglês. E do Suriname, o holandês. Apesar de ter muitas pessoas que também falam línguas indígenas e crioulo, que é uma mistura de língua indígenas com europeias. Com europeia. E falando no Suriname, número 7, perto, mais longe. O Suriname, apesar de termos uma fronteira com eles, é impossível ir direto pra lá. Não tem nenhuma estrada que conecta os dois países. Então, se você quiser chegar lá por terra, você vai ter que pegar o caminho mais comprido, ir pela Guiana ou pela União Europeia. Número 8, do outro lado. E porquê? Ele não explicou porquê que não tem nenhuma estrada, é só fazerem uma estrada. Será que é floresta ou quê? Então não dá para ir de carro nem nada. De avião talvez dê para ir, mas por terra não dá para ir. Porquê? Ele devia explicar também. Não é só dizer o fato, tens de explicar também porquê. O outro lado do planeta. Qual que é o país mais longe do Brasil? Bem, é só pegar o globo e ir exatamente do outro lado. Acho que Japão. Mas Japão. Ainda assim é difícil de dizer. Eu lembro de crescer pensando que se eu cavasse um buraco reto no chão, eu ia chegar lá no Japão. Mas, na verdade, a maior parte do Brasil chega em lugar nenhum, no meio do mar. Mas a gente também pega um pouco de terra. Bastante parte da Indonésia e quase todas as Filipinas. E como a Indonésia é bem comprida, Filipinas é basicamente o país mais longe do Brasil. Mas se você é um otaku e quer gravar um buraco para chegar no Japão mesmo, vai ser um pouco mais difícil. Para chegar numa das ilhas principais do Japão, você vai ter que ir lá no Rio Grande do Sul e cavar um buraco lá no mar. Mas se quiser ir para uma das ilhas menores, como por exemplo Okinawa, é só fazer um buraco lá no sul do Paraná. Aliás, um desafio para vocês. Já sabem, se alguém conhece alguém que mora lá em Palmas, no sul do Paraná, e também em Okinawa, pede para cada um colocar uma fatia de pão no chão ao mesmo tempo. Fazendo isso, vocês fizeram o maior sanduíche do mundo. Número 9, distância da África. Falando em distâncias, sendo parte das Américas, a gente tem aquela sensação que os Estados Unidos é um país bem próximo de qualquer outro país de outros continentes aí. Mas, na verdade, tem países da África que são mais perto do Brasil que os Estados Unidos. Isso se você não contar muito Porto Rico. Se você for lá na extrema ponta leste do Brasil, o ponto Seixas, que é numa praia lá em João Pessoa, você vai estar mais perto de 13 países africanos do que da outra ponta extrema oeste do Brasil. Ou seja, tem mais africanos perto de você do que acrianos. E por último, número 10... Mas também o Acre só tem dinossauros, então não é claro que estás mais perto então das pessoas da África do que de dinossauros. Isso é que é mentira, eu sei que é só uma piada, ok? Não levem a mal, é só uma piada. Eu sei que no Acre não há dinossauros, eles foram extintos, mas antes havia. Ok, antes de continuarmos para o último fato aqui, eu vou-vos pedir, é claro, para seguirem-me aqui nas redes sociais, é o mesmo arroba em todas as redes sociais, e também para ficarem ligados aqui no canal às quintas e domingos, às 6 da tarde de Portugal, 3 da tarde do Brasil, porque eu não posto vídeo, ok? Mas então, sem mais delongas, bora lá continuar com o último fato do vídeo. Brasileiros. Já vimos que o Brasil é gordo, mas ele também é bem alto. O extremo norte do país fica bem aqui, na fronteira com a Guiana, perto também da Venezuela. E o extremo sul do Brasil é aqui em Chuí, a cidade mais ao sul do Brasil, que faz fronteira com o Uruguai. Do extremo norte até o extremo sul, tem muito chão. Se eu perguntar para vocês quais são os países que são mais perto do extremo norte do que o extremo norte é do sul, muitos vão falar Venezuela, Colômbia, as Guianas e até a França. Quase todos. Mas não é só isso não. O extremo norte também ele está mais perto do Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina, até mesmo vizinho da cidade de Chuí, o Uruguai. Ou seja, se você estiver aqui no extremo norte do Brasil, você está mais perto de todos os outros países da América do Sul, da América Central também e do Caribe, do que do extremo sul do Brasil. Mas não deve estar mais perto dos Estados Unidos, né? Na verdade, sim. A ponta norte do Brasil, ela está mais perto dos Estados Unidos que a extrema ponta sul. E não é só isso, o Canadá também. Ou seja, se um dia você estiver bem aqui no Brasil, você vai estar mais perto de todos os outros países das Américas do que da ponta sul do seu próprio país. Lá é o centro. E aqui está 10 fatos sobre o Brasil que talvez você não sabia. Ok, realmente eu não sabia de vários destes fatos. Alguns eu já sabia, que já ouvi por aí e tal, e também aprendi e tal. Mas outros não sabia, tipo essa de, na ponta de Roraima, estás mais perto de todos os países do continente inteiro do que da própria outra ponta do teu próprio país. Porque o Brasil é literalmente muito grande. Pode não parecer, muitos sabem que é grande, mas pode não parecer, mas se formos ver o Brasil é gigante. Como ele estava a dizer, é o quinto maior país do mundo.
tudo, é muito grande mesmo. Pode não parecer, mas o país é enorme e tem muita beleza, é rico em tantas coisas, que é um país enorme, então não é fácil nada. Então comparar tipo com Portugal, Portugal é lá tipo, acho que Portugal é menor que São Paulo, para vocês terem ideia. Então literalmente muitos fatos daqui eu não sabia, bastante interessantes mesmo, ok? Isto aqui foi mais fatos geográficos, com mapa, assim, coisas mais de geografia mesmo, como ele disse ao começo, e não tanto sobre o Brasil em si, mas literalmente muitas coisas que eu não sabia, que agora aprendi. É por isso que eu gosto de reagir a este tipo de vídeos, que aprendo bastante sobre o Brasil, não só sobre a cultura, coisas internas, mas também sobre tipo a geografia, sobre coisas externas que podem parecer muito óbvias, só que literalmente nunca paramos para pesquisar sobre ou para saber sobre. Então muito interessante mesmo, ok? Bem, então o vídeo de hoje já vai ficar por aqui. Este foi o vídeo. Eu vou-vos deixar aqui em cima um vídeo também muito interessante para vocês verem, ok? E também aqui a minha cara para inscreverem-se no canal, por isso façam essas coisas todas. Mas então o vídeo de hoje foi este. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi este e fui. Até ao próximo vídeo. Tchau.